eu primeiramente vou aproveitar esses minutinhos aí que eu estou tendo para dizer que vai ser uma grande responsabilidade falar qualquer coisa depois dessa aula da Thaís. Foi uma aula muito técnica, eu gostei muito, parabéns. Falar também que eu estou bastante feliz de poder participar desse curso de atualização. Eu espero que a gente consiga aprender um pouquinho mais juntos. Minha intenção de verdade não é dar uma aula, mas a minha intenção é dividir um pouquinho da experiência que a gente já teve em consultório, para a gente poder sedimentar os conhecimentos que a gente tem nessa área tão importante que é a otorrinopediatria. Hoje eu vou trazer para a gente uma discussão de casos de otites médias aguda e de otite média aguda recorrente. A gente vai passar por esses tópicos aqui ao longo da nossa discussão hoje. A gente vai conversar, vamos passar um caso clínico, um caso que é do consultório aí do Instituto Brasiliense. Então é um caso que eu acredito que ocorra conosco no dia a dia. Às vezes a gente não atenta para tudo que pode estar envolvido nas otites com as crianças, e depois uma breve atualização desse tema, tá? Bom, primeiramente, a gente precisa, com certeza, pensar na importância que tem a otite média aguda e a otite média aguda recorrente na faixa etária pediátrica. Junto com as otites médias secretoras ou com efusão, são as doenças mais comuns da infância. Esse é um dado de Bluestone, de 2007. Esse autor ele fez um levantamento, mostrou que 1/3 dos atendimentos em pediatria nos Estados Unidos são devidos a otite média aguda e otite média aguda de repetição. E 42% das prescrições de antibiótico. Então, veja, é com certeza um tema de extrema importância, de extrema relevância para quem é otorrino, e não só para quem é otorrino, mas para quem está envolvido com a otorrino. Até 1 ano de idade, é esperado que 2/3 das crianças tenham pelo menos um episódio de otite média aguda, e até os 7 anos, 90% vão ter pelo menos um episódio, e 75% pelo menos 3 episódios. O custo anual calculado aí por esse autor é de que nos Estados Unidos as otites médias aguda e aguda recorrente gerem um custo de 5 bilhões de dólares. Tendo definido essa questão da importância, do motivo da gente estar escolhendo falar sobre um tema que às vezes a gente acha até um pouco simples, é olhar o ouvido, eu vejo que tem uma otite, eu vou fazer o tratamento, mas a gente tem que dar bastante atenção para ele. E vamos começar fazendo uma definição. A definição da professora Tânia Si é de que a otite média aguda é uma inflamação da orelha média, caracterizada por dor e exsudação. Tem que ter esses dois fatores associados. Exsudação seria a presença de secreção, tá? E otite média aguda recorrente, nós temos que ter 3 ou mais episódios de otite média aguda num período de 6 meses, ou então 4 ou mais episódios de otite média aguda no período de 1 ano. A epidemiologia, ou seja, quem é principalmente afetado, quais são os fatores envolvidos com as otites médias. Primeiro, população urbana, provavelmente porque as pessoas ficam mais próximas umas às outras, e a gente vai ver que na fisiopatologia isso afeta, porque geralmente são infecções de vias aéreas superiores que causam o início das alterações nasais. Eu sempre gosto de lembrar de uma frase do Dr. Fayez, que ele fala que o nariz é o maior vilão do ouvido. Então,
quanto mais junto a gente fica, mais fácil a gente ter infecções e mais fácil a gente evoluir com otites médias. Inverno, a mesma coisa. Inverno a gente tende a ficar muito mais próximo, a incidência de infecções de vias aéreas superiores nas crianças é muito maior, e isso aumenta a taxa de prevalência de otites médias agudas nesse período. Entre os fatores de risco na faixa etária pediátrica são as crianças mais afetadas, aquelas que estão em creches ou em berçários. O curto período de aleitamento materno também, provavelmente porque as crianças perdem as imunoglobulinas que tem no leite da mãe, isso diminui a efetividade do sistema imunológico, a defesa das crianças. A posição das mamadas é importantíssima, a gente também vai ver o motivo disso. Tem que colocar a criança para mamar um pouquinho mais ereta, menos deitadinha. Pais tabagistas também está bem documentado. E a atopia, eu mesmo aprendi um pouquinho mais sobre isso quando eu estava estudando para fazer essa apresentação. Ainda é uma controvérsia se a atopia nasal ela está realmente relacionada, se ela aumenta a chance da gente ter otite média aguda em criança e otite média aguda recorrente ou não. Bom, não tem a menor possibilidade da gente pensar em falar sobre otites médias agudas sem que a gente comente sobre a tuba auditiva. A tuba auditiva ela é um ducto osteocartilaginoso que tem a função de comunicar a nasofaringe, que fica aqui, com o ouvido médio. Então aqui está o local onde a tuba auditiva atua. E a tuba auditiva ela permanece fisiologicamente fechada e ela tem aberturas ocasionais. O principal fator envolvido, o principal músculo envolvido na abertura da tuba auditiva é o músculo tensor do véu palatino. Eu fiz questão de colocar essa imagem aqui para a gente ter uma boa noção de que a gente comunica o ouvido com o nariz, e é por isso que quando a gente tem um bloqueio nessa região, o nariz acaba sendo o maior vilão do ouvido, ele não deixa o ouvido respirar, ele sufoca o ouvido. A tuba auditiva ela tem a função de ventilação, então ela equaliza a pressão do ouvido médio com o ambiente externo através do nariz. Ela tem uma função de fazer um clearance. A drenagem de secreção que é produzida na orelha média, ela vai em direção à rinofaringe, ela não deixa ter um acúmulo desnecessário de secreção dentro do ouvido médio. E proteção contra o próprio gradiente de pressão que a gente tem no nosso nariz, a tuba auditiva, ela consegue proteger o ouvido e também contra o refluxo de secreções do nariz em direção ao ouvido. A tuba ela tende a permanecer mais fechada e tenta não deixar essa secreção atingir o ouvido médio. E nas crianças, nós estamos conversando sobre crianças, falando de otites médias, aguda e recorrente em crianças. Essa imagem aqui, ela consegue mostrar a diferença que a gente tem entre a tuba auditiva de um adulto e a tuba auditiva de uma criança. As principais diferenças são a angulação. Vocês percebam que a angulação da tuba auditiva de uma criança ela é aproximadamente 10 graus. Ela fica muito mais flat em relação à tuba auditiva de um adulto, que tem aproximadamente 45 graus, e é muito mais extensa do que a tuba auditiva das crianças. Isso gera uma disfunção, digamos assim, fisiológica da tuba auditiva da criança em relação ao do adulto, é uma imaturidade. A tuba ela não está ainda pronta para oferecer toda a proteção que um dia ela vai oferecer conforme a criança for crescendo. E quais são os fatores? É muito importante a gente entender os fatores relacionados à fisiopatologia das otites médias agudas. A gente conversou sobre tuba auditiva, assim, o fator talvez primordial. Quando a gente tem uma disfunção da tuba auditiva, naturalmente, isso vai predispor à ocorrência de otites médias.
As disfunções da tuba auditiva, a gente pode ter bloqueio funcional, como se fosse um bloqueio persistente. A tuba auditiva ela não abre adequadamente, ou então a falha da abertura auditiva, a falha da abertura da tuba auditiva também. Ela pode não abrir. Normalmente, por exemplo, crianças que têm síndrome de Down, que têm uma flacidez natural, a musculatura ela não funciona como deveria, o tensor do véu palatino não vai funcionar como deveria, então a tuba não abre, e isso predispõe à ocorrência de otites médias. E existe também uma disfunção que é chamada de mecânica, é uma obstrução. Na criança é assim, principalmente por hipertrofia do tecido adenoidiano, que fica exatamente na rinofaringe. Ele, se crescer muito, se tiver uma hipertrofia, ele vai bloquear esses ósseos nasofaríngeos da tuba auditiva, e com isso a tuba auditiva vai ficar disfuncional, predispondo à ocorrência das otites. Fatores imunológicos, foi achada a imunodeficiência de GG2, relacionada com as otites médias agudas. Fatores genéticos já estão sendo estudados também. Existe um gene no cromossomo 10 que codifica uma proteína, que é a proteína ligante, é uma proteína que ela auxilia na resposta imune. E tem um gene, que é esse gene FBXO11, que ele tem um polimorfismo de nucleotídeo simples, ou seja, variações entre as pessoas que aumentam a suscetibilidade a otites médias agudas recorrentes. Malformações crâniofaciais, logicamente, vão predispor à ocorrência das otites médias. As principais aí, existem várias, né, mas a síndrome de Treacher-Collins e a síndrome de Apert geram muitas otites. Eu, inclusive, tenho um paciente com síndrome de Apert que a gente tem que colocar, vai ter que fazer um tratamento, colocar tubinho de ventilação, porque a quantidade de otites que a criança tem é muito grande. Mas eu acho que é muito importante, como eu tinha falado sobre controvérsia, falar sobre a controvérsia da alergia. Eu sempre tive muito forte para mim, mas isso é lógico, é uma questão de pessoal, de que as alergias elas influenciariam muito na ocorrência das otites médias agudas. Tem um autor, que é o Bernstein, ele mostrou que existem fatores que falam a favor, mas também fatores que falam contra a influência de alergias nas otites média aguda e recorrente. Quem fala mais a favor, os fatores seriam, concomitância entre alergia respiratória e otite média aguda. A gente aqui em Brasília que trata criança sabe disso, criança muitas vezes vem com atopia nasal e faz de recorrência otites médias, enquanto está com aquela crise, com edema. É difícil a gente, às vezes, só tratar com antibiótico. A gente precisa fazer um tratamento do nariz. Um outro ponto seria a eosinofilia, que foi achada na citologia nasal e no sangue de pacientes que têm otites médias agudas, a prevalência muito grande dessa eosinofilia. E o eosinófilo, ele é uma célula que está relacionada com a atopia. Outro ponto, prevalência de atopia nos pais. Existe uma carga genética. Muitas vezes os pais muito atópicos têm crianças que apresentam atopia e apresentam otites médias agudas. Imunoglobulina E é um anticorpo que está aumentado no sangue, e também concomitantemente na secreção otológica de crianças que têm otites médias agudas, e a alta prevalência de RAST. RAST é um teste sanguíneo que avalia a presença de algumas imunoglobulinas específicas contra alguns alérgenos respiratórios. Então, quando a gente tem um RAST positivo, por exemplo, para ácaro, a gente considera que aquela pessoa é alérgica a ácaro, e crianças com otites médias, esse autor dosou e viu que tinha muitos com RAST positivo. No entanto, clinicamente, o autor achou uma diferença muito grande na influência sazonal. A gente já disse que as otites médias elas são muito mais prevalentes nos meses de inverno, principalmente nos Estados Unidos, que é bem destacado inverno, primavera, enquanto que a atopia nasal muito forte na primavera. E o outro ponto foi que
o tratamento antialérgico agressivo que ele fez, ele não teve significância estatística em mostrar que houve uma melhora com o tratamento com antistamínicos das recorrências das otites médias e das otites médias agudas nessas crianças atópicas. Por isso que fica essa questão controversa em relação à alergia. Mas assim, como é que a fisiopatologia, como que esses fatores eles se encadeiam? E o que seria a etiopatogenia, como é que eles se encadeiam gerando um problema? Primeiramente, a gente tem que pensar aqueles fatores predisponentes que a gente estava conversando. Uma disfunção de tuba auditiva, por hipertrofia de adenoide, por exemplo. Alergias, eu coloquei aqui, eu ainda estou colocando, mesmo com essa controvérsia, eu tenho dificuldade de dizer que a alergia não está envolvida. Mas, enfim, e as infecções de vias aéreas superiores, por exemplo, elas vão gerar naturalmente um edema da mucosa. Edema da mucosa de onde? Da rinofaringe, que também vai envolver um edema da mucosa da tuba auditiva e da orelha média. Com isso, como a gente tinha conversado sobre a função da tuba auditiva, não vai haver o clearance natural, que tem que ocorrer quando a função da tuba auditiva é normal. Então, a tendência é ter um acúmulo de secreção que vai ficar retida na orelha média. E aí, os micro-organismos que estão presentes na orelha vão proliferar na secreção e vão causar as otites. Bom, microbiologia. A gente tem que pensar em quais são os patógenos mais importantes. Os patógenos mais importantes nas otites médias agudas, tanto nas agudas quanto simples, quanto nos casos de aguda recorrente, pneumococo é o mais comum, 35% dos casos, o hemófilos influenza, 30% dos casos, e a moraxella em 15%. Tem um ponto que eu acho importantíssimo a gente anotar. Crianças menores de 6 meses, a incidência de Staphylo aureus e de bactérias gram-negativas é muito grande, elas perfazem 20% de todas as infecções. Então a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que pensar no nosso antibiótico quando a gente está pegando crianças muito pequenininhas, levar em consideração esses patógenos, essas possibilidades. As otites médias, elas têm um quadro clínico. E é muito importante que quando a gente está falando de criança, a gente tem que tentar relacionar as fases clássicas da doença, que a gente vai conversar sobre essas fases, com sintomas e sinais. Eu estou apresentando aqui uma orelha normal. Vocês vejam que aqui a gente tem uma orelha esquerda, aqui a gente tem o martelo, a umbilicação, dá para a gente ver a articulação equidistapediana, o triângulo luminoso no quadrante anteroinferior. Então, assim, uma membrana timpânica normal. As fases clássicas da otite média aguda são, número 1, a fase de hiperemia, 2, a fase de exsudação, 3, a supuração, ela não necessariamente evolui para essa fase, e a fase 4 é a fase de coalescência, que também não evolui necessariamente para essa fase, é só quando não existe o tratamento ou quando a gente está diante de um patógeno muito virulento, ela vai evoluir para essa fase de coalescência. Bom, a fase de hiperemia corresponde a uma vasodilatação desses vasinhos sanguíneos que a gente tem, tanto no conduto auditivo quanto na própria membrana timpânica, com edema consequente e bloqueio da tuba auditiva. Na verdade, esse primeiro ponto seria para falar da vasodilatação com edema da mucosa, tá? Mas ela vai gerar naturalmente, a fase chamada de hiperemia, porque existe, consequentemente, essa vasodilatação inicial desde a rinofaringe, vai haver uma congestão, uma inflamação, os vasos da membrana timpânica vão ficar muito congestos, isso aqui não é sangue, isso aqui é hiperemia, a foto não ficou muito legal, mas é para falar que essa seria a primeira fase da otite média. Essa é uma fase em que a criança, perdão, eu passei aqui, é uma fase em que a criança tem um choro recorrente, ela começa a afetar mamada, começa a afetar a alimentação, a criança tende a balançar muito a cabeça, levar as mãos à orelhinha,
e você, quando vai olhar, a gente olha na otoscopia, uma otoscopia que geralmente é uma otoscopia difícil de fazer, mas a gente percebe que os vasos sanguíneos eles estão mais engurgitados. Um ponto que é muito interessante é que nessa fase aqui é que pode haver uma infecção por alguns vírus, vírus Coxsackie, mixovírus e herpes vírus, que gerariam a meningite bolhosa. Alguns autores relacionam a meningite bolhosa com uma bactéria, né, um micro-organismo atípico que é o micoplasma. E a meningite bolhosa é extremamente doloroso. Se a gente encontrar uma bolhazinha, não vamos encontrar pus, mas a gente encontra bolha, uma hiperemia intensa, saiba que dói bastante, a gente tem que fazer um tratamento analgésico, bem importante, anti-inflamatório para essa criança. Se você acredita, eu acredito que prefiro cobrir para micoplasma também, quando eu vejo meningite bolhosa, eu passo antibiótico também. Não sei se todos concordam com isso, tá? Depois a gente passa para a fase de exudação. Tá bem claro aqui que a gente tem esses vasos sanguíneos bem engurgitados. A permeabilidade capilar ela vai aumentando, e olha a hiperemia que a gente tem ao redor aqui no próprio conduto auditivo, né? Essa é uma membrana timpânica também esquerda. Essa fase ela é caracterizada pela exudação, a secreção que eu havia falado, e pelo muco, que vai sendo produzido naturalmente pelas células, pelas globet cells que tem dentro da orelha média. A secreção ela vai ficando cada vez mais espessa, e ela vai se contaminar, vai infectar, vai ficar uma secreção purulenta. Naturalmente vai haver um abaulamento, a gente percebe aqui que a gente perdeu também uma membrana timpânica esquerda, a gente não consegue nem ver a umbilicação direito do martelo aqui, a gente vê que tem a membrana timpânica, ela está cheia, né, está abaulada, parece que dá vontade de fazer um furinho para sair alguma coisa aí de dentro, ela voltar ao normal. Essa é uma fase que a criança vai se apresentar toxemiada. É aquela quando ela tem aquela queda de estado geral, tem febre alta, pode estar relacionado com vômito, e isso aqui também é extremamente doloroso. Opa, não está passando. Bom, a gente entra então, se não houver o tratamento adequado, ou se mesmo quando a gente faz o diagnóstico, faz o tratamento, mas a gente está diante de um patógeno um pouco mais virulento, pode haver a supuração. É a manutenção da secreção na orelha média. Isso eleva, logicamente, a pressão dentro da orelha média. A parede mais frágil da orelha é a membrana timpânica, é a parte lateral. Então, às vezes faz um pequeno furinho no tímpano, isso vai fazer uma otorreia mucopurulenta, muitas vezes sanguinolenta também. Nesse momento tem uma melhora importante da otalgia e o quadro sistêmico vai regredindo. Ou seja, se a gente não for fazer nada, e em alguns casos pode evoluir para isso aqui, a gente não precisa ter uma preocupação muito grande quando chega a mãe, o pai com uma criança que está com o ouvido supurando pela primeira vez, depois de uma IVAS, em geral, costuma ter a cicatrização normal da membrana timpânica, a gente faz o controle, vale a pena tratar avalia se vale a pena tratar com antibiótico, faz o controle com sintomáticos, tá? Agora, se mesmo assim o tratamento não for instituído, não houver uma supuração, muitas vezes existe uma fase que chama de coalescência. Coalescência por quê? Na anatomia do ouvido, isso aqui é uma tomografia de ouvido, um corte axial, em que a gente tem aqui a orelha direita, vocês veem que ela está normal, e a orelha esquerda. A mastoide, ela tem esse trabeculado natural cheio de ar. E quando existe uma pressão elevada aqui, secreção, começa a ter essa secreção sob pressão, ela vai fazer osteólise, ela vai quebrando todos esses ossinhos, essas travinhas aqui vão sendo quebradas e vira como se fosse uma coisa só. Isso aqui é a osteólise. Vai ter então a coalescência das células da mastoide. Isso aqui é o início da mastoidite, que a gente chama de clínica. Por que eu estou falando de mastoidite clínica? Porque qualquer otite média, naturalmente, vai gerar
uma inflamação na mastoide. É uma mastoidite também. Mas essa mastoidite que tem em qualquer otite, quando não tem osteólise, quando não tem coalescência, não tem problema. Mas se a gente está diante de um caso como esse aqui, isso sim é um caso problemático, é um caso que está começando uma mastoidite e evolui com algumas complicações que são potencialmente graves. Quais são essas complicações? A gente divide principalmente em intratemporais e intracranianas. Intratemporais são aquelas que ocorrem dentro do próprio ouvido, tá? Do osso temporal. Perfuração timpânica é uma, labirintite infecciosa, que é uma coisa complicadíssima, pode acontecer. Se o processo for muito intenso, pode acontecer fístula labiríntica, mastoidite, como a gente viu, paralisia do nervo facial também. As complicações extremamente temidas das otites médias são as intracranianas. Elas podem colocar em risco a vida do paciente e são abscesso cerebral. Uma trombose de seio sigmoide, por exemplo, meningite pode acontecer também. O diagnóstico das otites. O diagnóstico, ele é eminentemente clínico. A gente tem que fazer uma correta anamnese, bom exame físico, e a gente vai ter um diagnóstico acertado. Os exames complementares. Exames complementares, eles, classicamente, o que a gente tem nos livros, nossos livros textos, tratados, são reservados para suspeitas de complicação. Às vezes eu preciso pedir uma tomografia para ver se tem coalescência, né? Estou suspeitando de uma mastoidite. Ou eu posso estar suspeitando de um abscesso cerebral, de uma trombose de seio sigmoide, eu tenho que fazer ressonância, angiorressonância. Mas eu vou aqui dizer ou ressaltar a importância da gente ter um bom apoio de profissionais. No caso, eu vou comentar do pessoal da fonoaudiologia. Os fonoaudiólogos, muitas vezes, eles conseguem nos dar uma ajuda muito importante aqui no diagnóstico de otites médias com impedanciometria. Por quê? Muitas vezes é extremamente difícil fazer uma otoscopia bem feita nas crianças. Elas não deixam, elas choram, viram a cabeça, é até perigoso às vezes machucar. E eu já tive um caso de uma que eu vi, passei muito rapidamente, achei que não tinha nada, a criança já acompanhava comigo, eu solicitei uma audiometria para ela, para a gente ver como é que tinha ficado, e mostrou que ela tinha uma impedanciometria com curva B, ela estava com presença de gap aeroósseo, então aí a gente tem que pedir com mais empenho dos pais, segurar bem a criança, para a gente olhar verdadeiramente. Aí eu encontrei uma otite média, era uma otite média com efusão, a criança não estava com otite média aguda, não tinha febre, nada, mas a gente vê que a gente sozinho, muitas vezes a gente não consegue atingir todos os nossos objetivos de ajudar da melhor forma o paciente. Mas é salutar que a gente pense um pouquinho sobre a peculiaridade das crianças. Dificuldade inerente ao paciente pediátrico, como eu acabei de colocar para vocês. A criança, ela costuma não facilitar muito o exame físico. Isso é extremamente importante, por isso é extremamente importante a gente desenvolver uma relação médico-paciente com a criança também, não apenas com os pais. Muitas vezes a gente foca muito nos pais, foca muito no que os pais nos dizem, nas informações que os pais nos dizem, e a gente deixa a criança um pouquinho de lado, a gente só quer, às vezes, fazer uma brincadeirinha com ela, só para ela não se irritar, mas a criança fala muito com a gente também, e a confiança que a criança desenvolve na gente vai ajudar a gente a fazer o exame físico adequado e chegar no diagnóstico adequado. Uma outra coisa que é extremamente importante, se a gente for pensar nas fases do diagnóstico, fase de hiperemia, fase de exsudação, supurativa, fase de coalescência, a gente precisa fazer um acompanhamento. Muitas vezes os pais vêm, a criança vem com queixa, a gente faz a otoscopia e acha que tem muito pouca coisa, a gente acha que tem só um vermelhinho, e a gente às vezes fala, não, isso não é nada, vai para casa.
Como a gente estava conversando, exatamente porque ela pode estar num primeiro momento, uma fase de hiperemia, e dali a 1, 2 dias ela já vai evoluir para a fase de exsudação. E infelizmente a gente não tem um fator preditivo de gravidade das otites nas crianças. Eu não sei se aquela otite vai evoluir muito mal ou não. Por isso é extremamente importante que a gente faça um segmento mais próximo com o paciente da faixa etária pediátrica. Peça para ter retornos, mesmo que a gente ache que está tudo bem, faz um retorno um pouco mais curto, reavalia essa criança, conversa com os pais, orienta bem sobre os sinais de alerta. Vamos lá. Como que a gente faz o tratamento? Tratamento, a gente tem duas vertentes aí que a gente tem que pensar. Primeiro, tratamento clínico. Eu não vou nem falar da questão dos sintomáticos. Sintomáticos a gente tem que passar analgésico, a gente pode passar anti-inflamatórios para as crianças, porque a gente sabe que a otite é extremamente incomodativo. Agora, os antibióticos, eles estão sempre indicados? Isso a gente vai conversar um pouquinho. E o tratamento cirúrgico? O tratamento cirúrgico, que eu quero dizer assim, algum procedimento que tem que ser feito na orelhinha da criança. Colocação de tubo de ventilação é indispensável. Quando que a gente faz? Adenoidectomia, vale a pena fazer ou não? E mastoidectomia. Mastoidectomia, eu já digo assim, é reservado para caso de complicação. Mastoidite clínica, criança que não está evoluindo bem, criança que faz abaulamento da região retroauricular, mesmo com tratamento endovenoso, a gente interna essas crianças, elas não estão evoluindo bem, está fazendo coalescência, a gente tem que fazer uma mastodectomia para abrir a mastoide e permitir a drenagem. É como se a gente estivesse fazendo a drenagem de um abscesso. No tratamento clínico, eu chamo muita atenção para a história natural da doença, da OMA, nas crianças. 80% dos casos evoluem para resolução espontânea. E esse grupo aqui, esses autores, eles cunharam essa expressão watchful waiting, que é esperar cuidadosamente. Eles acreditam que a gente tem que, às vezes, observar a cada 72 horas o pacientezinho, pedir para voltar para a gente fazer uma avaliação clínica, para ver se realmente a gente tem necessidade de estabelecer antibiótico-terapia ou não, o uso do antibiótico. Como a gente viu inicialmente, 42% das prescrições de antibiótico na faixa etária pediátrica nos Estados Unidos são por conta de OMAs. E é lógico que a gente muitas vezes vai ver que tem prescrições de antibiótico que acabam sendo desnecessárias, e isso impacta na resistência bacteriana. Ponto que é importantíssimo, não vale o watchful waiting para crianças menores de 6 meses. Menores de 6 meses é igual a usar antibiótico. E agora, na decisão de iniciar ou não iniciar o antibiótico, se eu posso fazer ou não essa espera cuidadosa, eu tenho que pensar na bilateralidade. Esse próprio grupo também mostrou que quando a gente tem otites médias agudas bilaterais, a tendência é que o curso dela seja mais difícil de controlar sem um antibiótico. E se a gente tem febre acima de 39 graus, também foi visto isso. Nesses casos, a decisão costuma ser pelo uso do antibiótico, já não fazer a espera cuidadosa. E a escolha de antibiótico, como é que a gente faz? Nós vamos usar penicilinas. A gente viu que o principal patógeno causador é o pneumococo, é o hemófilos. Então, a gente usa uma penicilina sintética que costuma responder muito bem. Não respondendo, a gente passa por uma dose dobrada dessa própria penicilina inicialmente escolhida. Se mesmo assim, passou 48 horas, não está evoluindo bem, eu começo a amoxicilina com beta-lactano, clavulanato. Neste momento, não funcionou mesmo assim, a criança já teve muitas, e a amoxicilina, muitas vezes o pai fala, o clavulin já não funciona mais. Eu pessoalmente gosto de considerar o uso da acetilcefuroxima, mas no próprio Tratado de Otorrino, na última edição, a autora sugere que seja feita a ceftriaxona. Eu prefiro tentar a acetilcefuroxima, tenho visto é até importante aí os colegas colocarem a
qual tem sido a experiência de vocês com o Zinat. Sei que é difícil o uso da acetilcefuroxima, o gosto é muito ruim, muitas crianças não conseguem, mas conseguindo costuma melhorar bastante quando a gente já está vendo uma resistência ao clavulin. E não deu certo, a gente vai fazer a ceftriaxona. Em casos de alergias, e esse é extremamente importante, a gente tem que usar macrolídeo. No entanto, a azitromicina, que é muito utilizada, principalmente pelos nossos colegas pediatras, ela está com um perfil de resistência muito grande aqui no Brasil. Então, se for para a gente usar um macrolídeo, eu recomendo, também na minha prática clínica eu tenho feito isso, preferido a claritromicina do que a azitromicina, tá? E essas questões do tratamento cirúrgico, o que pode ser feito? Bom, paracentese de membrana timpânica, quando que eu vou fazer? Olha, se eu estou com um caso a gente percebe que a criança tem uma otalgia intensa, toxemiada demais, está fazendo o tratamento clínico, não está respondendo, você pode tentar fazer a paracentese. Sinceramente, nunca fiz em criança, fiz uma vez no adulto só, mas nunca vi fazer assim em criancinha, não sei se alguém tem experiência com isso. E se a gente está com suspeita, essa eu já fiz. Eu estou evoluindo com um pouco de abaulamento retroauricular. Olho na membrana timpânica, está muito abaulado, criança está ficando muito toxemiada, faça uma paracentese na membrana timpânica, deixa o pus ter um lugar para ele sair, porque isso pode impedir a evolução para a fase de coalescência. Tubinho de ventilação. Se eu tenho uma manutenção de recorrências por mais de 3 meses seguidos, mesmo com tratamento otimizado, eu posso colocar o tubinho de ventilação, está indicado. Adenoidectomia, se eu tiver muita obstrução de tubas auditivas, com queixa respiratória principalmente, a criança é um respirador oral, faz o exame, tanto um raio-x de cavum quanto uma videoendoscopia nasal, percebeu que a adenoide está muito grande, a criança está tendo muita recorrência, a gente pode pensar na adenoidectomia. E naqueles casos que a gente sabe que tem uma disfunção tubária crônica, quando a gente olha a otoscopia, a gente percebe uma retração persistente de membrana timpânica. Também entra no nosso radar de terapia aí, a adenoidectomia, tá? Junto com o tubinho de ventilação. Vamos apresentar agora o caso clínico que eu falei que eu ia apresentar. Esse caso, para mim, é emblemático, é um caso que eu atendi no Instituto. Essa pacientezinha, ela é filha de uma colega nossa, fonoaudióloga, e a mãe veio, estava bem aflita, a criança tinha usado repetidas vezes vários antibióticos, diferentes antibióticos, sempre por otites médias, e que variavam entre as duas orelhas. Elas não eram sempre bilaterais, mas tanto pegava a orelha esquerda quanto a orelha direita. A criança não tinha queixa obstrutiva significativa, respiração oral, ronco noturno, nada disso. Eu fiz um en passant aqui de como foram os sintomas. Inicialmente, esses sintomas começaram em fevereiro de 2014, e até setembro de 2014, foi quando ela chegou comigo, em setembro, ela tinha tido 6 episódios. Então aqui a gente sabe, 7 meses, 6 episódios, eu tenho uma otite média aguda recorrente. O diagnóstico aí já está fechado. Logicamente que eu estou acreditando nos colegas que viram anteriormente, né? Os meses que ela teve, em fevereiro de 2014, foi a primeira vez que ela tinha tido, foi passado já inicialmente a amoxicilina com clavulanato, que já não deveria já começar por aí, mas foi feito assim, ela evoluiu bem, 4 meses depois, teve um novo episódio, precisou usar a mesma medicação. 3 meses depois, ela teve um novo episódio, e aí o colega pediatra passou para ela azitromicina, ela não evoluiu bem, em agosto mesmo, o colega aumentou a dose de azitromicina, teve uma certa melhora, foi pelo menos clínica, eu não sei se a secreção foi embora ou não, mas em setembro, no início de setembro, ela teve um novo episódio, foi passada a amoxicilina, e aí, no meio aí de setembro, ela veio a primeira vez comigo, eu vi, ela estava com otite média aguda, estava naquela fase clássica de exsudação, e eu iniciei a amoxicilina com clavulanato. Bom,
Eu avaliei os fatores predisponentes, eu pensei em alergias mesmo com toda aquela questão de controvérsia. Ela tinha uma atopia nasal recorrente, mas era leve. Funcionamento das tubas auditivas. Tinha uma imitanciometria tipo A, então, assim, fora da crise, lógico, ela fez essa imitanciometria depois que a gente fez o tratamento. Depois do tratamento, ela tinha uma otoscopia normal. Eu fiz uma videoendoscopia nasal nela para ver como estava a abertura dos ósseos tubários, estava boa. Ela tinha uma hipertrofia moderada de adenoide, mas esses ósseos tubários estavam livres. Eu fiz a avaliação de imunodeficiências, ela tinha imunoglobulinas normais. E aí fiz o diagnóstico, otite média aguda de repetição e dei a conduta. Depois do tratamento da crise, eu achei por bem que eu deveria fazer um controle dessa atopia nasal, com antihistamínico e com corticoide nasal tópico. A evolução dela inicialmente foi favorável, ela ficou bem por um tempo, eu achei que ela fez alguns retornos comigo, eu achei que tinha sanado o problema, achei que era uma questão aí alérgica, mas em março de 2015, então veja, ela voltou comigo a última vez em outubro, novembro de 2014, e depois em março de 2015 ela teve um novo episódio, veio comigo, otite média aguda, ela sempre muito toxemiada, ela sempre ficava bem abatidinha, eu fiz o uso do amoxicilina com clavulanato, ficou bem, eu costumo dar retorno em 1 semana, 10 dias no máximo, eu vi, tinha melhorado, mas um mês depois, novo episódio. Bom, quando ela fez esse novo episódio, aí eu já fiquei um pouquinho mais, falei, pô, tem alguma coisa diferente. O que eu vou fazer? Vou pensar em adenoidectomia? É uma possibilidade. Tubo de ventilação, coloco ou não coloco? Encaminho para um imunologista para ver mais algum tipo de imunodeficiência, alguma coisa que escapa ao meu conhecimento de otorrino aí, que ele possa achar? O que eu devo fazer? Eu até gostaria de saber o que os colegas nesse momento aqui fariam. Naquele momento, eu fiquei com bastante dúvida, mas eu lembrei de uma frase que ficou muito gravada na minha mente quando eu estava discutindo com um professor meu durante a residência, e a gente não estava nem conversando sobre o tratamento específico. Ele estava falando sobre questões que acontecem conosco no dia a dia no consultório. E aí ele lançou a frase: se vocês tiverem uma otite média aguda recorrente no consultório de vocês, sempre lembrem da doença do refluxo gastroesofágico. E aí aquele acendeu uma luzinha para mim e eu falei, bom, vou correr atrás dessa doença do refluxo. Vou passar para vocês aqui o porquê que o professor falou isso, o professor Eduardo Tanaka falou isso para a gente, baseado em que ele estava pensando nisso, e depois a gente vê como é que evoluiu a criança. Bom, primeiro, a influência do refluxo gastroesofágico sobre as otites, ele tem sido pouco estudado. No PubMed, um levantamento agora de 2 dias atrás que eu fiz, se a gente digitar os mesh terms gastroesophageal reflux e otitis media, a gente vai ter 152 artigos. Se eu digitar genetics com otitis media, eu tenho 1.503 artigos. Se eu relacionar com alergia, 1.371 artigos. E se eu digitar com tubo auditivo, em inglês, né, auditory tube, com otitis media, eu tenho 2.167 artigos. É uma diferença bem grande. Eu acredito, eu não sei se os colegas tinham pensado em refluxo, mas para mim, o refluxo ele talvez esteja começando a entrar no nosso radar diagnóstico aí, quando a gente está começando a pegar uns casos mais complicados de otites médias aguda e recorrente. Na Cochrane, eu fiz hoje de novo um levantamento com os mesmos mesh terms. Se eu fizer gastroesophageal reflux com otitis media, 18 trials. Se eu fizer genéticas, 34 trials e uma revisão sistemática. Allergy e otitis media, 63 trials. E auditory tube e otitis media, 46 trials. Desses 152, eu peguei alguns que eu achei que foram, que eu li, que eu achei que foram muito interessantes. Esse primeiro aqui é de um grupo de Porto Alegre, e eles mostraram que a doença do refluxo gastroesofágico ela está presente em 63% das crianças com otites médias agudas recorrentes e em 48% das crianças que têm otites médias agudas, mas que não fecham o critério diagnóstico de otite média aguda recorrente.
Das crianças com otites médias agudas, em que foi colhida, ele fez coleta de secreção da orelha média, 85% dessas crianças tinham pepsina e pepsinogênio na secreção, levando então a gente a pensar que realmente está tendo o refluxo está atingindo até a região do ouvido. Um segundo artigo muito interessante que foi na Head Neck Surgery, esse estudo mostrou que crianças que têm diagnóstico de otites médias agudas recorrentes e têm sintomas gastroesofágicos, eles avaliaram essas crianças quanto à resposta ao tratamento anti-refluxo. O tratamento que ele fez foi medicamentoso e dietético. Quem respondia eram os pais, né? A criança não vai conseguir responder adequadamente, então foi feito um questionário de qualidade de vida adaptado para a faixa etária pediátrica, e foi feita também uma avaliação de alteração laríngea, com videolaringoscopia flexível, que a gente sabe que o refluxo, ele gera um edema e uma hiperemia bem grande na região da laringe, principalmente na região posterior. E as crianças que foram tratadas, o grupo de crianças que foi tratado, apresentou uma melhora muito grande no score de qualidade de vida, e as alterações laríngeas regrediram. Esse último aqui foi feito uma randomização de crianças, a revista essa é Advanced Biomedical Research, é um estudo de 2016, em 50 crianças saudáveis e 50 crianças com otites médias, elas foram avaliadas quanto à doença do refluxo gastroesofágico. No grupo controle, nas crianças saudáveis, a prevalência da DRG era de 22%, enquanto no grupo das crianças que tinham otite, 58%, com um valor estatisticamente significativo, o P foi menor que 0,05, e eles conseguiram estabelecer essa relação entre a DRGE e as otites. E aí a gente volta para o nosso caso. Eu questionei sobre questões de doença do refluxo. A criança tinha tido baixo peso ao nascer, que no início eu não tinha perguntado. A criança estava apresentando dificuldade no ganho ponderostatural, ela estava sempre muito próxima dos últimos percentis. Eu, então, encaminhei para a gastropediatria. O colega gastropediatra solicitou uma seriografia digital e uma pH-metria que confirmaram o refluxo nela. Foi iniciado o tratamento clínico com Losec MUPS, que é um inibidor de bomba de próton, e também uma restrição dietética à proteína do leite. A criança apresentou uma evolução excelente, ela só teve desde 2015. Em 2017 ela teve um novo episódio, depois de uma infecção de viárias superiores, eu fiz o tratamento sem maiores problemas. Ela voltou comigo a última vez em setembro do ano passado, estava muito bem, ela estava já retornando gradualmente à dieta com proteína do leite, tinha tido uma melhora muito importante do ganho estatural e do peso também, estava super bem. O que eu tinha para falar para vocês era isso. Esse caso, para mim, como eu disse, foi muito emblemático. Se alguém tiver uma ideia a mais sobre tratamento para refluxo, como tem feito, o que tem feito, para mim vai ser bem legal saber, para eu lidar melhor com as crianças, com as minhas crianças também. Esses aqui são os meus filhos, esse é o João, e essa é a Maria, estão brincando aqui, e sempre que eu olho uma criança, quando eu estou atendendo uma criança, eu penso muito neles dois, e tento criar uma empatia com os meus pacientezinhos para que eles se sintam acolhidos e bem atendidos, tá? Muito obrigado. Meus parabéns, Matheus, excelente aula. Nossa, cara, gostei demais. Fantástico a forma como você fez uma revisão sobre epidemiologia, etiopatogenia, passou pela microbiologia, fisiopatologia, a importância das otoscopias, né? Revisou as otoscopias, diagnóstico, atualização do diagnóstico, atualização do tratamento clínico, e ainda deu tempo de fazer uma atualização do tratamento cirúrgico e fazer um anexo da doença do refluxo, a importância
de estudar a doença do refluxo nessas crianças com otites de repetição. Foi fantástico. Uma apresentação memorável, eu adorei. Agora eu quero ver aqui nosso chat, ó. Meus parabéns, todo mundo te enchendo de elogio. André Valente, André Valente tem uma primeira dúvida, mas antes eu queria tentar te transferir todas as congratulações sobre a excelente aula. Então, Felipe Dutra, Thaís Abraão, Débora Carneiro, Isabela Queiroz, Vinícius Gonçalves, Marina Cola, Juliane, Joyce Oliveira, Carlos Lúcio, Dr. Carlos Lúcio, que será nosso próximo palestrante na quinta-feira, Dr. André Valente, Luciana Rezende, nossa, todo mundo te parabenizando, dizendo que a aula foi excelente. E então vamos para as perguntas. Então, a primeira pergunta é Vinícius Gonçalves. Quais seriam as principais contraindicações, de forma geral, para a realização de adenotonsilectomia? Quais as contraindicações? Quais seriam as principais contraindicações, de uma forma geral, para a realização da adenotonsilectomia? Em casos, a questão é de uma forma geral. Assim, se eu for pensar, a criança... Tá, as crianças em que eu não penso em fazer adenotonsilectomia são apenas as crianças que eu já investiguei e vi que a adenoide não é muito grande. Se eu estou achando que a adenoide não está envolvida com algum sintoma específico, logicamente, eu não vou pensar em fazer só porque ela está um pouco aumentada. E se a criança tem alguma discrasia sanguínea, principalmente. Se eu estou com medo, eu tive uma criança que eu protelei muito fazer porque ela tinha uma cardiopatia congênita violenta, ela era cianótica, mas tinha amígdala adenoide muito grande. Essa eu protelei um pouco para operar. A princípio, eu tento fazer todo tipo de tratamento menos intervencionista se eu achar que fazer a adenoidectomia vai me trazer algum problema. O segundo que eu penso nisso são os pacientes que têm a chance de ter alguma fenda submucosa por causa da evolução com insuficiência de fel palatino. Então, assim, a criança tem uma síndrome de Down e a gente sabe que ela é muito flácida, ela tem os roncos, mas a adenoide não é tão grande. Também tomaria muito cuidado em relação a fazer a adenoidectomia, porque senão ela evolui com refluxo nasal de alimento, muito importante. Então, para mim, seriam esses os principais. Muito bem. Vinícius Gonçalves, ele complementa a pergunta dele. Mais uma pergunta. Em crianças com menos de 6 meses, tratar com antibiótico mesmo em quadro brando? Então, quando a gente diz que a gente tem que tratar com antibiótico, quando a gente está vendo que a criança está evoluindo principalmente para exsudação. Se eu tenho um quadro de hiperemia, eu estou vendo que a criança está ficando ruinzinha, está chatinha, mas está só hiperemiado, a princípio eu tento tratar muito bem o nariz. Mas, se eu estou vendo que tem um quadro brando, mesmo, ou seja, eu tenho secreção no ouvido, tem um certo abaulamento, mas a criança não está tão toxemiada, a criança não está com uma febre tão alta, está com uma febre aí de 38, pelo guideline, por aquele artigo que a gente viu, realmente tem que tratar. A recomendação é o tratamento. Mesmo a gente achando que o quadro é mais brando. Mas, veja, eu tenho que ver que está com secreção, eu estou vendo que está começando a abaular, eu sei que está fazendo uma otite média aguda. Muito bem. Doutor André Valente te faz uma pergunta. Doutor Matheus, parabéns pela aula. Dúvida. Obrigado.
se infecção bilateral, mas sem febre elevada, usar antibiótico também? Ou só os menores de 2 anos? Não, então, esse caso em que a gente fica ali no meio termo, eu acho que você tem que ter um feeling muito grande em relação ao seu paciente. Se eu tenho uma doença bilateral, na teoria é gravidade. A chance de evoluir com uma infecção um pouco pior, o prognóstico pior, ela é maior realmente. No entanto, eu pessoalmente, eu prefiro pecar pelo excesso. Lógico que eu tenho que confiar muito nos pais. Se eu acho que é um pai que eu consigo seguir, que o pai é um pai que tem bastante cuidado, que aconteceu qualquer coisa, ele vai entrar em contato comigo e eu vou estar disponível, às vezes eu não trato. No entanto, se eu tiver qualquer mínima dúvida de que talvez não seja muito fácil ter contato com esse pai, com a criança, ele vai voltar, não sei onde ele mora, nesses casos, eu prefiro fazer o tratamento. Tá bilateral, mas não tá com muita febre. Tô vendo que tem secreção e tá começando a abaular, eu faço o tratamento. Muito bem. Leudes Lisboa, o uso do antibiótico pode causar uma perda auditiva por ototoxicidade? Depende do antibiótico que a gente usa, hein? Daqueles antibióticos que a gente conversou, eles não têm uma incidência de ototoxicidade importante. É diferente se a gente fosse usar, por exemplo, mas que não é recomendado usar para tratar otite média aguda, se a gente fosse usar um aminoglicosídeo. Mas é um tipo de antibiótico que é reservado para outros tipos de infecção. Tá? Aqueles que a gente passou, incidência de ototoxicidade, realmente eu desconheço. Muito bem. A partir de que idade você sugere a adenoidectomia? Olha, eu vou contar um caso específico que eu tive. Eu acho que, como eu disse, é paciente. Na teoria, eu prefiro operar depois dos 3 anos de idade, porque existe um estudo que mostrou que crianças menores de 3 anos, submetidas a cirurgias sob anestesia geral, têm mais chance de evoluir com algumas complicações, inclusive com TDAH e outras coisas. Mas tem vezes que a gente não consegue esperar. Eu tive um paciente que para mim foi o mais emblemático, ele tinha 9 meses de idade, eu tive que tirar a adenoide dele. Ele já tinha evoluído com uma mastoidite, já tinha sido internado, já tinha usado ceftriaxona, tinha uma perfuração timpânica bilateral, estava sempre vazando o ouvidinho, e ele tinha a adenoide um pouco aumentada. Aquele caso eu não tinha muito o que fazer. Eu preferia, ao invés de pensar em fazer mastoidectomia, eu coloquei tubinho de ventilação e fiz a adenoidectomia. Graças a Deus, hoje ele já está com 6 anos, está super bem. Então, assim, a gente tem que avaliar, ponderar muito bem o caso do nosso paciente. Você sugere avaliação de pacientes de PAC? Você sugere avaliação de PAC em pacientes com otite recorrente e queixa de linguagem, fala ou aprendizagem? Quem perguntou foi Carla Queiroz. Vamos lá. Eu gosto de pensar em fazer avaliação de PAC quando eu estou vendo que o paciente está evoluindo com uma alteração auditiva, está influenciando a fala dele, os pais estão falando para mim que ele não está compreendendo muito bem o que é falado, ele está evoluindo com uma dificuldade na escola. Não é num primeiro momento, mas depois eu faço sim, principalmente se é uma criança um pouco mais velha, que eu tenho certeza, depois desses seus 7, 8 anos, que ela vai ter uma resposta adequada ao PAC, que eu vou poder acreditar nesse exame. Nisso aí sim. Inclusive, é muito importante essa pergunta, porque às vezes a gente, como eu disse, o otorrino, o fonoaudiólogo, a gente que está envolvido com audição, a gente tem que pensar sempre em como essa criança está escutando momentaneamente. Não é só o fato dela ter uma perda de audição, possível perda de audição que seja
definitiva. Se ela tiver déficits de audição momentâneos por 2, por 3 meses, a faixa etária pediátrica ela é importantíssima para o desenvolvimento da criança. Ela vai ter problemas, então eu tenho que estar sempre atento a isso e fazendo exames de audição, avaliando como que ela está indo nesse processo. Muito bem. Vamos seguir, que tem muita pergunta para você, Matheus. Coisa demais aqui. Vamos lá, ó. Carlos Henrique Lopes Martins. Quando utilizar ciprofloxacina otológica? Olha, eu só uso em caso de otite externa aguda, preferencialmente se eu tenho certeza que o tímpano não está com perfuração. Assim, na teoria, crianças não podem fazer o uso de ciprofloxacina porque pode gerar alteração na cartilagem de crescimento, mas o otológico, o tópico, eu nunca vi acontecer. Eu nunca vi problema com relação a isso. Eu tenho segurança em relação à idade do uso da ciprofloxacina tópica. Mas na bula está escrito que a gente não pode usar em membrana timpânica perfurada. E aí você tem que também ter muito feeling com o pai, com os pais. Porque se você tem um tímpano perfurado, você pinga e você não conversa com os pais, tem gente, eu já vi, fala que leu na bula e que não podia ter sido prescrito. E aí você arranja um probleminha. Mas seria essa a questão. Tirando isso, dá para ter segurança em usar em caso de otites externas. E se eu tenho uma otite média crônica simples ou crônica colisteatomatosa, estou vendo que está perfurado e está vazando pus toda hora, pode pingar também. Sim. Doutora Tatiana Matos, ela sugere retirar o leite de vaca da dieta. Senhor Rubens da Costa Alves, ele pergunta: em quais casos se pede análise microbiológica de otite média aguda? Excelente. Não é uma ação que esteja no nosso arsenal diagnóstico diário. Mas, se você tem uma otite média aguda recorrente, você está com dificuldade do uso do antibiótico, ela não evoluiu para uma mastoidite, para nada disso, mas você fica tendo otites médias agudas o tempo todo. A gente está pensando num patógeno mais virulento. Eu quero ter mais certeza de qual antibiótico usar, principalmente atualmente no Brasil, que a gente já está usando antibióticos muito potentes para casos mais brandos, a casos iniciais. Está perdendo o antibiótico, tenta fazer uma paracentese, colhe, principalmente se perfurou o tímpano, então sozinho já supurou, colhe aquilo ali e faz o antibiograma. Nesse caso, tirando isso, a antibiótico terapia ela é realmente baseada na evidência de que são aqueles os principais patógenos e a gente assume que eles são suscetíveis às penicilinas. Muito bem. Carolina Costa Cardoso, parabéns, doutor Matheus. Felipe Dutra, excelente aula. Thaís Abrão, parabéns pela aula. Débora Carneiro, Isabela Queiroz, Vinícius Gonçalves, Marina Cola, Juliane, todos agradecendo pela incrível aula. Carlos Lúcio, muito boa aula, Matheus. Grande abordagem sobre o refluxo. Quase sempre esquecido por nós otorrinos nestes casos. Aí, doutor André Valente. Doutor Matheus, outra dúvida. A otite média aguda se apresenta com sinais de mastoidite clínica, ou então otalgia intensa refratária ao tratamento clínico. A paracentese da membrana timpânica pode ser feita no atendimento de pronto atendimento? Quando indicá-la mesmo e como fazê-la? Parabéns mais uma vez pela aula excelente. Obrigado. Bom, vamos lá. Tudo depende muito de onde você está e de com quem você está lidando. Qual é o grau qual a relação médico-paciente que você tem com o paciente? A gente está falando de criança. Você pode fazer uma paracentese? Pode. Se você está num lugar que você não vai ter outra oportunidade, está evoluindo com mastoidite, faça a paracentese.
Agora, a gente está, por exemplo, aqui em Brasília, atuando aqui no plano piloto. Você muitas vezes vai ter dificuldade para aceitar que você vai ter que segurar, dar um abraço na criança e segurar, ela vai chorar pra caramba pra você ir lá furar o tímpano dela. Então, nesses casos, eu faria um pedido de um procedimento emergencial, vou para o centro cirúrgico, peço para o colega fazer uma sedaçãozinha, vai lá e, puf, faz o furinho no tímpano, aspira a secreção, ela vai com certeza melhorar. E é lógico que se ela está evoluindo com sinal de mastoidite clínica, você já vai ter que pensar em internar para fazer o antibiótico endovenoso de largo espectro, tá? Mas o que você pode. E adulto, então, a única vez que eu precisei fazer na minha prática clínica fora da residência foi numa adolescente e que eu cheguei, já coloquei ela rapidamente para fazer ambulatorial mesmo, joga uma xilocaína lá dentro, fala que vai doer um pouquinho, faz o furinho e alivia a pressão. Muito bem. Leudes Lisboa, ótima aula. Bárbara Rosa também te parabenizou. Dijane, Karen Cristina, Carol Costa, Lilian Lino, Gabriela Paz, Carolina Gambetta, Paim, parabéns, aula excelente. Flávia Rodrigues dos Santos, ótima aula, obrigada, parabéns. Rubens da Costa Alves, Diana Laidol, Suzana Vaz, Raquel Sampaio Agostinho, excelente explanação, todo o conteúdo e simplicidade, show. Joyce Oliveira perguntou, posso perguntar em áudio? Não, Joyce, manda aí a pergunta em texto que eu pergunto para o doutor Matheus. Tatiana Matos, parabéns pela aula. Quanto a seu caso, uso pouca medicação para refluxo, porque a longo prazo não gosto de alterar o pH do estômago, até para não prejudicar a absorção de nutrientes. Normalmente eu não encaminho para o gastro. Eu mesma já retiro leite da dieta e oriento também retirada de alimentos processados e ultraprocessados. Eles pioram o microbiota intestinal e aumentam chances de alergia também. André Cavalcante de Lima, ótima aula. Patrícia Daniele também adorou a aula, muito didático. Rafael Piso, boa noite, parabéns pela aula. A partir de quanto tempo após a retirada do tubo de ventilação está permitida a realização da impedanciometria? Boa. Eu prefiro ter certeza de que a membrana timpânica está completamente cicatrizada. Às vezes a gente tira um tubinho, se o tubinho de ventilação caiu sozinho, provavelmente a membrana timpânica vai estar bem tranquilo, você não vai ter muito problema em relação a oferecer a pressão da impedanciometria para aquela membrana timpânica. Se você retirou o tubinho, não caiu o tubinho, você precisou retirar, você está vendo que está no processo de cicatrização um neotímpano muito fininho, eu esperaria um pouco. Quando eu tenho assim, certa segurança de que está bem cicatrizadinho, faça que a pressão não vai perfurar o tímpano, não. Muito bem. Ana Souza está dizendo aqui, excelente aula, muito obrigado. E ela dá um testemunho. Meu filho ficou 1 ano com crise de amígdalas e otite de repetição, até que descobrimos o refluxo silencioso. Isso há 7 anos, quando era muito difícil essa associação diagnóstica. A Amanda Melim Bento diz, ótima aula, muito obrigado. A Jéssica Cavalcante, no tratamento clínico, associa corticóide oral ao antibiótico? Pessoal, tá? Isso aí não tem nos textos que a gente colocou. Eu gosto de associar. Se não tem contraindicação, e eu acho que está muito sofrido para criança, principalmente por causa do nariz. Eu coloco curto espaço de tempo com uma dose não muito alta, 0,5 miligramas, 0,4 miligramas por quilo, eu acho que melhora muito a fossa nasal, melhora muito a tuba auditiva e tende a evoluir mais rapidamente com a melhora dos sintomas. Eu gosto de fazer. Raquel Sampaio Agostinho. Doutor Matheus, qual o critério para indicação de AASE nos casos com perda auditiva condutiva e sem boa evolução medicamentosa? Bom, vamos lá.
Se eu estou tendo uma perda auditiva condutiva, que não está respondendo à minha medicação, eu estou pensando que a criança está com uma secreção lá dentro que está crônica. Isso é o mais comum da gente pensar. Eu não estou pensando ainda que a criança possa ter evoluído com uma lesão de cadeia ossicular. Não estou pensando que possa ter alguma outra causa para um problema condutivo. Sendo secreção, a primeira coisa que eu tento fazer é melhorar espontaneamente. É tubo de ventilação, se precisar, tirar a secreção lá de dentro. Se mesmo com esses procedimentos a criança continuar com um problema de audição, com uma perda condutiva, aí sim eu pensaria em colocar um AASE. Até hoje, sinceramente, nas crianças com otites médias, que evoluem mesmo com períodos muito prolongados de secreção, o tubo de ventilação, assim, costuma trazer uma melhora muito grande. Eu não vi ser uma otite média ou ser uma perda condutiva prevalente, não. Tá. Muito bem. As últimas duas perguntas, Matheus. A Joyce Oliveira faz uma pergunta. Um paciente que é prematuro, a mãe relatou otite constante e uma impedância compatível. Nesse caso, entraria com antibiótico? E depois ela ainda conclui, esse paciente falhou no teste da orelhinha. Então, paciente prematuro, novinho, está tendo otites, falhou no primeiro, eu vou ver como é que está o tímpano. Vejo o tímpano, tá com aquilo que a gente conversou, tá com secreção que não é efusão, não é secreção clarinha, secreção espessa, mucoide, pus, tá lá dentro, faz o tratamento que está indicado sim. E lembrando o gancho do que a colega tinha falado sobre, vamos avaliar como é que está essa audição, vamos ver se está tendo algum problema, alguma repercussão na fala da criança, na capacidade de comunicação dela. Muito bem. E, por última pergunta, é do Rubens da Costa Alves, que pergunta, a paciente do caso clínico teve alguma análise microbiológica feita? Os micro-organismos que aparecem na otite aguda com refluxo são diferentes dos habituais? Olha, essa é uma pergunta muito boa. Aliás, eu acho que a gente está precisando pesquisar sobre isso. Eu não encontrei, eu não vi, não li nada que me relacionasse diferença de micro-organismos em relação, porque o paciente tem refluxo, em relação àquelas otites médias no grupo que não tem refluxo. Não vi diferença de micro-organismo. Acho que ninguém pesquisou isso ainda, é uma possibilidade. A outra pergunta era sobre... Micro-organismos que aparecem na otite média aguda com refluxo. Isso. São diferentes dos habituais? Como eu falei, isso realmente eu não vi. Na minha paciente, eu não colhi, porque ela estava respondendo bem aos antibióticos. Quando a gente passava a amoxicilina com clavulanato, ela respondia bem. O problema era a recorrência. Eu não estava pensando na virulência do patógeno, eu estava pensando principalmente na recorrência. E o que estava gerando essa recorrência era o edema continuado por causa do refluxo. Muito bem. Na verdade, Matheus, tem mais duas perguntas. Eu esqueci de abaixar aqui o texto por completo. Mas vamos lá. Jéssica Cavalcante. Qual agulha geralmente é usada para paracentese de membrana timpânica? Muito obrigada pela aula. Parabéns. Olá, olha, vamos lá, quando você, como eu disse, se você tem tudo à sua disposição, existe um tipo de instrumento que é uma lancetinha, que ela é bem afiadinha. Se você tem uma boa lancetinha, é só você encostar ali no tímpano com um pouquinho de pressão, ele já fura. A agulha, você vai ter muita dificuldade de pegar uma agulha normal e conseguir entrar no tímpano com tranquilidade.
é só se você tiver uma agulha maior, tipo uma agulha de hack, pode ser que você consiga um gelco, você consiga. Agulha pequena, não. Preferência, tendo instrumental, faça com uma lanceta. Não tendo, tenta com gelco ou com agulha de hack, porque você consegue controlar de fora do conduto com mais facilidade. Doutor Rafael Albertino, excelente aula, Matheus. Leudes Lisboa, vamos lá, agora a última pergunta. Paciente com perfuração de membrana timpânica não regenerada, qual o melhor procedimento nesse caso? Aí eu não fechou, furou o tímpano e não fechou, eu estou vendo que já está criando uma fibrose ao redor da perfuração, tem aquele anelzinho fibroso, eu sei que não vai fechar, é timpanoplastia. Aí a técnica vai depender do tamanho da perfuração, da localização da perfuração, você tem técnicas diferentes. A minha técnica preferida para criança, quando o tímpano, porque a criança, o tímpano é menor, então eu prefiro fazer técnica butterfly, se possível for, se não ficar muito grande o enxerto, para não ficar muito pesado, eu gosto de usar, mas qualquer técnica, você pode usar técnica underlay, overlay, tanto faz. Rubens da Costa Alves, parabéns pelas dicas, são super úteis para quem está no pronto-socorro. Raíssa Dourado, excelente aula, parabéns. Leudes Lisboa, muito obrigada e parabéns pela aula. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez a disponibilidade do Nascimento, esse paciente Deus, pela excelente aula, e gostaria de convidar a todos vocês